dia a todos. Bom dia. Sejamos todos bem-vindos à nossa casa, a casa de Jesus, a casa do nosso Pai. Agradecer a Deus por esse dia tão maravilhoso. Agradecer a casa pelo convite, pela oportunidade da gente estar aqui trabalhando para Jesus. E a vocês, né? Sair no domingo, com chuva, sair de casa para estar aqui. Então, hoje nós trouxemos esse tema, perdão e amor. E, a princípio, eu ia falar só de perdão. Mas se torna impossível falar de perdão sem mencionar amor. É impossível perdoar sem amar. E eu encontrei essa foto na internet, e é uma foto que simboliza o perdão, né? A gente, com ódio, com rancor, com mágoa, nós vamos nos aprisionando, vamos formando uma corrente. E essa corrente só vai romper no dia que a gente aprender a amar e a perdoar de verdade. Nos transformar numa pomba, num pássaro, para a gente alçar voos altos, porque é isso que Cristo veio trazer para a gente, que nós somos livres, que nós podemos voar, que nós podemos crescer. Então, vamos trazer um pouquinho, então, de amor, de perdão, para a gente compreender o que Jesus queria para nós. A gente vai ver que existe a diferença de amor, que é esse amor que a gente conhece aqui na Terra, esse amor que envolve um familiar, um filho, uma mãe, um pai, um amigo. Mas Jesus quer mais. Jesus não quer só esse amor. Mas, infelizmente, é o que a gente ainda conhece. É só esse amor pequenininho. Mas a gente trabalhando, a gente vai conhecer o verdadeiro amor que o Cristo quer entre nós. Então, vamos lá. Jesus vem e diz para nós: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas vim cumpri-los. Que lei é essa que Cristo está dizendo que ele não veio destruir? Porque naquela época do Cristo, a lei mais conhecida era a lei de Moisés. Então, mas não é exatamente essa lei que o Cristo está falando para nós. Ele está falando da lei de amor, da lei universal, da lei do Pai. Essa lei imutável que rege o universo inteiro. É esse amor que o Cristo não veio destruir. Então, essa lei de amor de Deus. E ele fala que ele veio cumpri-las, né, junto com os profetas. Tudo que os profetas trouxeram antes do Cristo chegar, Cristo veio para cumprir, para mostrar que realmente ele era o Salvador, que os profetas não estavam errados. Então ele continua: em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Eu grifei a palavra perfeitamente para a gente lembrar que, para a gente alçar esse voo mais alto, para a gente nos evoluir, para irmos para mundos melhores e tudo mais, nós precisamos estar perfeitamente unidos no amor de Deus. Nós precisamos estar perfeitamente, gente. Não dá para ser meio termo, não dá para ser mais ou menos, não. Tem que ser perfeito. A gente tem que estar em paz, a gente tem que estar unido aos ensinamentos do Cristo. A gente tem que levar muito a sério, principalmente o perdão, porque o perdão nos liberta. O perdão não é para o outro, o perdão é para nós. É nós que vamos nos libertar daquela situação, nós vamos nos libertar daquele nosso irmão que ainda não compreendeu que é necessário amar e perdoar. Então, é para nós, antes de qualquer outra coisa. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu amo, eu sou amado. Se eu busco a paz, eu vou ter paz comigo também. Se perdoardes os homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Aí me arremete ao passado, quando a gente lembra que Deus, o nosso Pai, ele era tido como vingativo, como um Deus que castigava, que punia. Então, se eu não perdoar meu irmão, Deus não vai me perdoar também, então eu não vou ser perdoado.
Aí entra o céu, o inferno, se eu perdoar eu vou para o céu, se eu não perdoar eu vou para o inferno. A gente sabe que Deus não é isso. A gente sabe, a gente já tem consciência que Deus é amor, é bondade, é justiça, mas esse perdoar é necessário para que a gente possa avançar. É necessário que a gente ame e perdoe o tempo inteiro. Independente do que foi feito, independente do que foi dito, independente de tudo, nós precisamos aprender a perdoar. É uma coisa essencial para a nossa evolução. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide, fazei-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. E aí, a gente vê nos dias de hoje que, né, então acontece tanta coisa, e esse particular é quando um irmão vem e nos ofende, ou ele nos agride, verbalmente ou fisicamente, seja como for, que a gente procure esse irmão no particular. Não é necessário fazer em público. A gente convida ele para uma conversa amigável, uma conversa entre dois seres adultos. A gente chama ele para essa conversa e a gente vai expor para ele que aquela atitude que ele teve não foi uma atitude bem aceita por nós, porque nos machucou, nos feriu e tudo mais, mas a gente tem que fazer isso em particular, para mostrar para ele que a gente já consegue compreender que mesmo ele tendo errado, a gente sabe que ele vai chegar o momento dele também. Mas se eu fizer isso em particular, se eu trouxer para ele, a expor exatamente como tem que ser, e eu falar com ele com educação, com jeito e tudo mais, com certeza eu vou ganhar esse meu irmão. Eu não tenho a menor dúvida que eu vou ganhar ele. Mas se eu não fizer dessa maneira, o que vai acontecer? Com certeza eu vou arrumar um inimigo. Eu vou arrumar um inimigo. E eu arrumando um inimigo, eu estou arrumando problemas para essa encarnação e talvez até para encarnações futuras. Vai me trazer problemas. E aí a gente segue. Então, se aproximando dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houverdes pecado contra mim? Até 7 vezes? E respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, o que Cristo quis mostrar para Pedro e obviamente, para todos nós? 70 vezes 7 vezes são 490 vezes. Então, aí, eu já perdoei tanto esse meu irmão que eu acho que já deu as 490 vezes. Tanto que esse meu irmão já me perturbou e tudo mais. Eu acho que já deu as 490 vezes. Mas não é isso que Cristo quis dizer. E se fosse também, teria de ser 490 vezes o mesmo pecado, o mesmo erro. Mas o que Cristo quis trazer para a gente é que a gente deve perdoar infinitamente. Não tem um limite. Não pode haver um limite. Porque sendo Deus esse Pai misericordioso, esse Deus de amor, né, que nos quer a todos, não importa quem eu estou hoje, eu posso, né, hoje eu estou Gilson, estou aqui falando com vocês, mas no meu passado, no meu background, como é que foi? O que eu fui no passado? Então, Deus não distingue, Deus não separa ninguém, ele não põe do lado os meus bons filhos, os meus maus filhos, não, Deus nos ama exatamente igual, na mesma proporção. Não importa se hoje eu estou um assassino, estou preso, estou dentro de um presídio, sou um traficante, sou um estuprador, não importa. Deus ama exatamente igual a todos, sem distinção. Por isso que tem essa diferença de nível. Alguns vão elevar mais rápido, outros vão demorar um pouquinho mais, porque eles têm mais dificuldades para compreender esse amor. Eles ainda não enxergam esse amor. Mas Cristo trouxe para nós que nós devemos amar infinitamente quem quer que seja. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil.
Então, o que Jesus está nos aconselhando? Que se houve esse desacordo, que busquemos a reconciliação o quanto antes, porque agora a gente está caminhando junto, é mais fácil, não tem essa separação de material para o espiritual. Se a gente encontra uma maneira de reconciliar com esse nosso irmão, que reconciliemos. Porque esse juiz que vai nos julgar, esse juiz que vai nos condenar e vai nos meter nessa prisão, é a nossa consciência. E ela vai mesmo. Não importa o que eu esteja fazendo, quando eu desencarnar, que eu chegar do outro lado, que a minha visão ampliar, eu vou ver tudo o que eu fiz e o que eu deixei de fazer. Então, esse juiz, que é a minha consciência, vai me julgar. E ele é implacável. Esse juiz, ele é implacável. Ele vai me julgar, ele vai me condenar e ele vai me jogar nessa prisão, que é uma prisão espiritual, uma prisão que vai nos levar, muitas vezes, a gente tem relatos de espíritos, irmãos nossos sofredores, de locais terríveis no plano espiritual. Cavernas, pântanos, locais de pura lágrima e dor, locais de puro sofrimento. E quem foi que colocou esses irmãos nossos ali? Senão eles próprios. A própria consciência. É isso, a nossa atração, tudo que a gente fizer, a hora que a gente desencarnar, que vai nos atrair para determinados locais. Então, a hora que a gente tiver essa consciência, a gente tem que tomar cuidado com esse juiz. Porque ele julga a todos. Não vai ter um tribunal no plano espiritual para nos julgar. Será a nossa própria consciência. Tem uma passagem num livro de André Luiz, eu não sou muito bom para guardar nome de livro, gente. Mas tem uma passagem no livro de André Luiz que tem um mentor em nosso lar, e eles estão reunidos, e ele coordenando ali, e de repente chega uma mensagem onde eles estão programando uma reencarnação conjunta para resolver alguns problemas. É como se fosse um quebra-cabeça e está faltando uma peça naquele quebra-cabeça. Eles não estavam conseguindo encontrar aquela peça, aquele espírito para poder formar aquele grupo para mandar para a Terra, para poder resolver aqueles problemas. E em meio a essas buscas, ele levanta e fala assim, o espírito que vocês estão procurando sou eu. Ele, sendo já um mentor, ele ainda tinha uma mancha pequenininha no perispírito dele, que não deixava ele em paz e que precisava dele também para resolver aquela questão com aqueles outros espíritos. Então, vejamos que o nosso perispírito, para a gente evoluir realmente, ele tem que estar puro. Como estava lá naquele primeiro slide, ele tem que estar perfeitamente limpo. Então, tudo que a gente fizer contra nós ou contra nossos irmãos será marcado. Nós vamos criando marcas no nosso perispírito e a gente vai carregar isso com a gente, até a gente se libertar disso. Nós não vamos para nenhum planeta melhor, ou a gente não vai ter ainda a regeneração tão falada no momento, né? Todo mundo está vivenciando esse momento, tantos palestrantes falando de regeneração e tudo mais, mas a regeneração não vem de fora para dentro, a regeneração vai ser de dentro para fora. O planeta vai continuar exatamente como ele está, o que vai ter que mudar somos nós, as nossas atitudes, os nossos atos. Essa é a regeneração. Mas, infelizmente, tem espíritos que não mais saberão, não mais terão condição de continuar reencarnando aqui na Terra, porque eles não conseguem ainda estar nessa regeneração. Então, se nós quisermos continuar reencarnando aqui na Terra, a gente tem que mudar. A gente tem que repensar nossas atitudes para a gente evitar os erros, para a gente poder continuar reencarnando aqui na Terra. Muitos desses espíritos já não estão reencarnando aqui mais. Já estão sendo levados para planetas que estão começando, estão no primitivismo ainda. E ali eles vão ser úteis, vão ajudar na evolução desse planeta, como os exilados de Capelas nos auxiliaram também no começo. Mas ninguém quer isso, né? Acho que todo mundo está querendo ficar por aqui mesmo. Então, a gente tem que começar a pensar nesses sentimentos, nessas virtudes, o que a gente está trabalhando nelas. Na prática do perdão,
como em geral na do bem, não há somente o efeito moral, há também efeito material. Então, o que é isso? A gente sabe, então, o efeito moral, a gente já viu que são esses espíritos que ainda não conseguem perdoar, que vão nos perseguir. Mas e o efeito material? Pois bem, isso é provado cientificamente que o ódio, principalmente o ódio, mágoa, falta do perdão, o desamor, tudo isso acarreta em nós, no nosso corpo físico, enfermidades, doenças. Muitos tipos de câncer que existem ainda na Terra é por causa de ódio. O ódio, ele consegue transformar as pessoas. Se a gente está perto de uma pessoa que a gente sabe que tem uns sentimentos tão negativos desse, a gente sente mal. A energia dessa pessoa nos atinge. Essa energia chega até nós, porque é uma pessoa que tem energia negativa. A gente muitas vezes está perto de algumas pessoas e elas falam assim, nossa, eu adoro falar com você, eu adoro estar perto de você, mas quando essa pessoa sai, eu estou passando mal. Porque ela carregou a minha energia e deixou a dela em mim. Mas ela nem percebe ainda. É aí que entra, né? Perdão, amor. A gente tem que ter consciência que o nosso planeta ainda não é planeta de espíritos evoluídos ainda. Então a gente vai encontrar todo tipo de espírito. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes com seu ódio no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, de onde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno. Pois bem, então a gente sabe que, infelizmente, esses espíritos vingativos vão continuar nos seguindo, porque depois que ele desencarna, se ele nos odeia aqui, a gente quase não o vê, ele manda alguma energia para a gente, mas depois do desencarne, ele vai ter 24 horas por dia para estar ao nosso lado. E aí, se nós não orarmos, não tivermos o hábito da oração, principalmente, ele vai conseguir nos perseguir o tempo inteiro. E ele vai começar com uma coisa pequena, até chegar numa subjugação, onde a pessoa simplesmente perde a razão, a pessoa não consegue sequer pensar por ela mesma. Então, esses espíritos, eles fazem isso com a gente. Então, se a gente visitar um hospital psiquiátrico, onde muitos loucos estão ali internados, muitos desses loucos que estão ali estão sendo obsediados, subjugados. Eles não têm sequer noção do que está acontecendo. Mas, infelizmente, a nossa ciência ainda não descobriu isso, mas estamos chegando perto. Vai chegar um momento que sim, que vai ser descoberto tudo isso. Já existem no Brasil vários hospitais que estão com tratamentos espiritual, com passes e com tudo mais. Então, esse tratamento está começando também. Os médicos já estão vendo que é necessário tratar também o lado espiritual desse paciente. Essa é um grande passo para a ciência, que a gente sabe que a ciência vai estar, né, juntinho ali com a religião, os dois bonitinhos trabalhando, um auxiliando o outro. E aí vem, né, esse provérbio falso, morto animal, morto veneno. A gente sabe que não é assim. A hora que o morto, o animal aqui desencarnar, eu vou passar para o lado de lá e eu vou levar todo o meu veneno. O veneno vai estar comigo. Eu vou atravessar para o outro lado exatamente como eu estou aqui agora. Eu não vou mudar. Nada vai mudar. Ninguém vai chegar do outro lado pensando que vai se tornar santo. Ninguém vai mudar. Nós vamos chegar exatamente como nós estamos agora. Se acontecesse alguma coisa e um de nós ou eu desencarnasse aqui agora, eu vou chegar do outro lado exatamente assim, sem pôr nem tirar. Meu corpo vai ser assim e o meu veneno vai estar ali comigo. Não vai mudar nada. Então, esse provérbio, né, está dizendo ali, ele é falso. O animal morre, mas o veneno não. Para o veneno morrer, preciso perdão. É necessário perdão de um dos dois lados. Porque a obsessão, na verdade, ela é uma bola. Ela é uma bola, porque uma hora eu estou encarnado,
Então, o outro está desencarnado, ele está me obsediando. Eu desencarno, ele encarna. E aí, se eu me revoltar pelo que ele fez comigo, eu vou obsediar ele. E aí vai seguindo um ciclo vicioso, até que um dos dois rompe aquela corrente de amor, de perdão, e aí sim acaba. Porque a partir do momento que eu rompi aquela corrente, eu vou sair da sintonia dele. Se eu fui o perdoar, quem ofereceu o perdão, eu vou dar um passo acima e ele não vai conseguir me encontrar. Ele vai me procurar, mas ele não vai me achar. Porque a sintonia já está diferente. Ele já não consegue me alcançar mais. Então, a única maneira de dissolver essa corrente, de acabar com esse sentimento ruim, com esse veneno que nos corrói, é perdão e amor. É necessário isso. A única maneira da gente crescer. A maior prova de amor é o perdão. Stephen Beltrão. Olha que frase mais linda, né, gente? A hora que eu vi essa frase, eu falei, tem que fazer parte, não tem como. Quer prova maior de amor? É prova de amor a mim mesmo. É sinal de que eu me amo, porque eu não quero sofrer. Então, se eu não quero sofrer, eu perdoo. E é prova de amor com o meu semelhante também. Se ele me ofendeu e eu consegui perdoá-lo, é sinal que eu estou amando. É sinal que eu já dei um passo. A evolução começa passo a passo. É pequenininho, muitas vezes imperceptível, mas a gente vai fazendo aquilo se tornar um hábito. Quando a gente trabalha no bem, a gente consegue envolver outras pessoas que estão à nossa volta. O bem contagia. Então, perdão e amor é a mesma coisa. Se eu perdoo, as outras pessoas vão ver que realmente eu estou perdoando, eu vou estar auxiliando aquelas pessoas, eu vou estar mostrando para elas que sim, é possível perdoar. É muito possível. E aí muita gente fala assim, mas eu consigo perdoar já, mas eu não consigo esquecer. Não tem como esquecer. Gente, nós somos humanos. Eu não tenho Alzheimer, eu não tenho amnésia, eu não vou conseguir esquecer da noite para o dia. Mas o que eu tenho que fazer, então, para que eu possa esquecer, se é que é possível esquecer? E eu digo para vocês que sim, é possível esquecer, sim. Completamente? Completamente. O nosso cérebro, ele trabalha de uma maneira grandiosa, a gente não tem noção. Quando alguém me ofende, se eu busco, nesse momento, revidar ou algo assim, eu não vou estar trabalhando esse perdão em mim. Mas quando alguém eu trabalho essa vontade de perdoar, isso vai crescendo dentro de mim. Isso vai me transformando, vai me guiando para um lugar melhor. É isso que a gente tem que compreender. O amor contagia. Então, se eu acerto, eu vou mostrando para as pessoas que sim. E o esquecimento, quando é que vai acontecer? Quando eu parar de lembrar daquilo com mágoa, com ódio, com raiva. Se eu consigo lembrar do ato em si e não odiar o meu irmão, eu estou jogando aquilo para dentro de uma caixa no meu inconsciente. Aquilo vai ficar lá dentro, guardadinho. Até que vai chegar um dia, aquilo não vai ter a menor importância mais para mim e eu não vou mais lembrar daquilo. Aquilo vai deixar de fazer parte de mim. Vai estar lá no meu inconsciente? Vai, lá no fundo. Eu não toco lá, eu não preciso estar tocando lá. E se aquilo algum dia, por alguma razão, vier à tona, eu posso simplesmente fazer uma oração e deixar que aquilo volte para lá outra vez. O importante é eu não odiar aquele ato, não odiar aquele irmão. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-lo. Então, o que Cristo está dizendo para nós que é mais importante? A oferenda ou a reconciliação com o meu irmão? Se fosse a oferenda, ele dizia, ok, continue fazendo a tua oferenda, traz toda semana o que você quer doar e tudo mais, sem problema. Mas não, ele disse, deixa a tua oferenda e vá reconciliar com o teu irmão. Porque isso é importante. Jesus nos conhece a todos.
Nós podemos mentir para todo mundo, menos para nós. E o Cristo nos vê exatamente assim. Ele sabe tudo sobre nós, tudo. Então, não adianta a gente querer esconder. É por isso que quando a gente desencarna, a gente chega do outro lado, muitas vezes a gente fica com vergonha, porque o espírito não tem mais esse bloqueio. Ele consegue enxergar. Quando diz, ide, reconciliai-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda voltar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Então, só confirmando que Cristo quer que a gente reconcilie, quer que amemos uns aos outros. Ele continua, antes de se apresentar para si por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado. Nós, da doutrina espírita, a gente sabe exatamente disso. A gente sabe que o perdão não nos livra da reparação. A gente sabe que se nós cometemos um erro, nós vamos ter que ser perdoados. Mas a gente precisa reparar também aquele erro. Então, aquilo vai ficar aquela marca no nosso perispírito e a gente só vai conseguir tirar aquela impureza do nosso perispírito quando a gente tiver reparado aquela situação. O agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. O nosso coração é um terreno prontinho para o plantio. Pronto, limpo, já limparam, tiraram as ervas daninhas. É isso que a gente tem que fazer com ele. A gente tem que limpar nosso coração, tirar todo esse mato ruim, essa erva daninha do nosso coração, porque enquanto tiver isso, que são os nossos ressentimentos, nossos sentimentos maus, tiverem dentro do nosso coração, não tem lugar para o amor. O amor não vai brotar ali dentro. O amor precisa de um coração que seja limpo. O amor precisa de um terreno que seja limpo, adubado, preparado, com boa chuva, que a gente possa regrar e tudo mais. É a única maneira do amor brotar. Mas, em compensação, quando esse sentimento brotar em nosso coração, ele expande, ele cresce, ele transforma, ele fica muito grande. E ele cria em volta dele como se fosse uma carapaça protetora, e aí nenhum sentimento ruim consegue entrar mais no nosso coração. A partir do momento que o amor nasceu e cresceu dentro do nosso coração, não tem lugar para o mal mais. Aconteça o que acontecer, seja com quem quer que seja, não vai ter lugar. A gente vai perdoar automaticamente. Vai ser uma coisa tão simples, tão natural, que a gente nem vai perceber. A gente vai amar a todos da mesma maneira. Independente do que ele esteja fazendo, independente de que ele seja nesse momento, a gente vai amar exatamente igual. Não importa. Porque a gente vai compreender esse amor de Deus. Esse amor que o Cristo quer que nós pratiquemos. Tem uma historinha aqui nos Estados Unidos que a primeira vez que eu vi essa história me emocionou muito, mexeu muito comigo. Dois amigos, adolescentes ainda, eles eram amigos e tudo mais. Infelizmente, eles acabaram indo para um caminho não muito bom e um amigo acabou assassinando o outro, numa situação complicada, que a princípio ele dizia que tinha sido um acidente, a polícia disse que não, foi um assassinato. Mas, anyway, ele era filho único dessa mulher. Eu só tinha de filho. Ele foi assassinado. A família desse outro que foi preso, do amigo que foi preso, o abandonou lá na prisão. Não iam visitá-lo, não escreviam, não mandavam nada, simplesmente ignoraram que ele existia. E essa mãe sofredora que perdeu o filho, ela não conseguia compreender como que aquele rapaz que tinha sido amigo do filho dela, mesmo nas horas não muito boas eles se encontravam, como que ele poderia ter tirado a vida do único filho dela? E ela decide procurar ele no presídio para ela obter resposta. Ela queria saber dele por que ele tinha feito aquilo. E ela pede permissão e consegue visitá-lo na prisão.
Mas quando ela vai visitar ele na prisão, as primeiras vezes, ele simplesmente ficava arredio, tentava não vê-la e tudo mais, porque ele falava assim, o que essa mulher quer comigo? Né? Eu matei o filho dela, e o que ela está querendo comigo? Mas ele foi compreendendo que ela estava ali, visitando ele constantemente, as visitas se fizeram mais assíduas, e ela começou a levar coisas para ele na prisão, coisas que ele necessitava na prisão, ela começou a levar, e levou livros e tudo mais, e ele começou a ler, ela visitava ele constantemente. E daquelas visitas brotou um sentimento de amor. Ela perdoou aquele rapaz, e ela começou a amar aquele rapaz. Ela limpou o coração dela, ela tirou aqueles sentimentos do coração dela, e ela passou a amar ele. E ela pensava com ela mesma que ela já tinha perdido um filho e agora ela não ia perder o outro. E ela resolveu lutar para tirar aquele rapaz da prisão. E ela foi à luta. Ela correu atrás, ela lutou, ela foi testemunha, ela fez de tudo que ela podia ter feito para tirar aquele rapaz do presídio, porque ela achava que era uma injustiça. Ela já ter perdido um filho e agora que ela se apaixonou por ele como filho, aquele amor de mãe brotou para ele, ela falou, não, eu não vou perder esse também, eu não vou deixar. E ela foi à luta e ela conseguiu, com o auxílio de advogados e tudo mais, ela conseguiu tirar ele do presídio. Pois bem, hoje eles vivem na Louisiana. Eles vivem numa casa germinada, ou Madre e Dora, uma casa uma do lado da outra. Essa senhora vive ali sozinha no apartamento e o rapaz mora no outro com a família dele. Tem uma esposa, tem os filhos. E ela o trata por meu filho, ele chama ela de mãe. Os filhos dele não saem da casa da avó, o tempo inteiro estão ali. Esse é o amor que o Cristo quer para nós. Esse é o amor que o Cristo quer que pratiquemos. Esse amor verdadeiro. Imaginem só, ela só tem um filho, é assassinado, ela perdoa o assassino do filho e hoje tem ele como filho dela. É esse, lembra no começo que eu falei para vocês que tem uma diferença de amor, que a gente, infelizmente, a gente ainda não, né, não é esse amor sublime que está no mundo ainda. Infelizmente, são poucas as histórias que a gente vê, mas tem, creiam, se a gente buscar na internet, a gente vai buscar, a gente vai encontrar histórias maravilhosas, maravilhosas, de casos que a gente vai falar assim, uau, histórias lindas de amor e de perdão. É fantástico. Jesus plantou isso em nós. Então, o que a gente tem que fazer é só regar. Um pouquinho de água por dia, desse sentimento que está dentro de nós. Nós já temos ele. A gente só precisa fazer ele eclodir. Fazer esse amor eclodir dentro do nosso coração. A gente não somos capazes. Nós somos capazes. A gente tem que querer. A gente vê Paulo de Tarso. A gente lê a história, né? Estevão e Paulo, a gente lê aquele livro, a gente vê o que o Paulo fazia antes, quando ele era Saulo, e o que ele fez depois, quando ele conheceu realmente Jesus. Nós já conhecemos Jesus. E o que nós estamos fazendo? Nós já conhecemos ele. Nós sabemos. A indulgência não vê os defeitos de outro. Ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Será que a gente já consegue fazer isso? Será que se a gente vê o defeito do nosso irmão, primeiro que se a gente está vendo o defeito dele, é porque nós também temos esse defeito. Que a partir do momento que nós não tivermos mais esse defeito, a gente não vai nem se dar por conta daquele defeito. Mas o que a gente está fazendo? A gente evita falar dele? Ou a gente, né, manda um WhatsApp para um amigo, ou põe ali no Facebook, ou mesmo a gente comenta entre nós. Mas, ao contrário, oculta-os a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. Então, lembra lá atrás que chama aquele nosso irmão para uma conversa particular? É a mesma situação.
fica conhecido só dele. Chega para ele e fala que aquela atitude não está correta, sabendo falar. Aí nós precisamos fazer, porque tem muita gente que faz coisas e não se dão por conta do que estão fazendo. Então, se nós já temos esse conhecimento, já conseguimos ser assim, a gente tem que levar para ele. Tem que mostrar para ele que o que ele está fazendo vai prejudicar a ele mesmo. A gente pode mostrar o caminho que ele pode caminhar. É fácil, mas tem que ser com amor. Não dá para ser sem amor. E se a malevolência os descobre, sempre tem pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria. Não das que com aparência de atenuar a falta, mas evidenciam com pérfida intenção. Então, um exemplo bem simples, de repente, eu tenho um amigo que bebe, por exemplo, e eu, com a intenção de esconder essa questão dele, eu faço um comentário com uma pessoa, falo assim, nossa, o fulano é tão gente boa, né? Que cara mais bom, prestativo e tudo mais, mas ele bebe demais. Eu não estou escondendo, pelo contrário, eu estou passando adiante a informação. Que isso não vai resolver o problema dele e vai me deixar mal. Porque eu vou estar fazendo fofoca. Eu vou estar mostrando para o cara, para a pessoa que um dia estiver comentando, que eu falo da vida dos outros. Então, a hora que a gente for esconder essas situações, que a gente faça realmente uma coisa séria. Se tiver que saber, que saiba só esse nosso irmão. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo nesse caso, tendo o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Ok, tem duas palavras grifadas, né? Jamais. Então, a gente tem que tirar isso do nosso vocabulário. A gente esquece os maus atos das outras pessoas. Se ele insiste em continuar errando depois que a gente alerta, é problema dele. Ele já vai estar alertado, a semente já vai estar plantada ali. Então, a gente pode deixar por conta dele. Mas e os atos? O que a gente costuma fazer? Muitas vezes, a gente julga o pecador e esquece de julgar o pecado, que é o ato. Às vezes, a gente odeia o pecador e esquece de odiar o pecado. E foi isso que Cristo veio falar para nós. Amem uns aos outros. Cristo ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Ele quer que todo mundo se acerte, que todo mundo evolua, que todo mundo cresça. Então, é que a gente for julgar alguém, que não julguemos a pessoa, que passemos a julgar o ato da pessoa. Porque aquela pessoa não é má, ela está má nesse momento. Mas ela vai crescer, vai evoluir. Talvez chega lá na frente primeiro do que nós. Basta ela se arrepender verdadeiramente, ela pode chegar, ela pode evoluir primeiro do que nós. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos. E, as mais das vezes, velados. Então, quando a gente for dar um conselho, que a gente dê um conselho de amor, que a gente dê um conselho construtivo para fazer aquela pessoa despertar, trazendo ela à consciência da realidade, mostrando para ela que se ela continuar naquele caminho, ela vai estar fazendo mal a ela e a outras pessoas que estão à volta dela. Quando criticais, que consequências se há de tirar das vossas palavras? Imagina quando a gente está criticando, que tipo de energia que está saindo de nós. Qual é essa energia que a gente está lançando no universo, quando a gente está criticando alguém? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado? Olha só. Então, se eu estou criticando, será que eu já não fiz o que ele está fazendo agora? Será que eu já não estive na posição dele? Eu censuro. E o que é? Será que eu tenho algum valor a mais do que ele? Por eu estar censurando? Talvez eu não cometa o erro que ele cometeu, mas
talvez eu cometa outros erros que ele também não comete mais. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Então está aí o conselho da espiritualidade. Quando é que nós vamos começar a julgar o nosso coração, o nosso sentimento, o nosso pensamento, o nosso ato, aquele erro, aquilo que a gente faz e que muitas vezes a gente joga para debaixo do tapete? Quando é que a gente vai começar a se preocupar com ele? Quando é que a gente vai parar de se preocupar com o erro do meu irmão? Quando é que nós vamos ter olhos severos somente contra nós? Porque é contra nós. Madre Teresa já falava, no final das contas, é entre eu e Deus. Eu não posso fazer evolução de nenhum de vocês. Eu não posso fazer evolução nem dos meus filhos, que eu amo, que eu daria minha vida por eles. Eu não posso. Não tem como eu fazer. O que eu posso fazer é o que eu faço. Eu mostro os dois caminhos, dou a direção. Mas se eles vão seguir, já é escolha deles. Já não são crianças mais. Eles já sabem pensar, já têm consciência. É com eles agora. O único que eu posso fazer é ser severo comigo. Eu fiz tudo o que eu pude fazer por eles? Se a minha consciência me disser que sim, eu estou em paz. Agora, se eu não fiz tudo o que eu poderia e deveria ter feito por eles, aí a minha consciência vai me culpar. Então, nós temos que nos questionar. Santo Agostinho fazia isso todo dia à noite. O que eu fiz hoje que eu poderia ter feito melhor? Não o que eu deixei de fazer, mas o que eu fiz, o que eu poderia ter feito a mais? Eu poderia. Todos nós podemos. Quando a gente faz alguma coisa boa, se analisarmos mesmo, a gente vê que a gente poderia ter feito um pouquinho a mais. Um passinho a mais a gente poderia ter feito. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filho do vosso Pai que está nos céus, e que se levante o sol para os bons e para os maus, e chova sobre justos e injustos. Isso é complicado, né, gente? A gente amar o nosso inimigo. Porque quando a gente diz que a gente ama um familiar, um filho, um pai, uma mãe, um amigo, ou amar aquela pessoa que nos ama, é muito fácil. Muito fácil. Mas e amar o nosso inimigo? Como que é isso? Como que pode ser essa situação? Dá para imaginar amar o nosso próprio inimigo? Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, se nós queremos realmente justiça, ela tem que ser abundante. Mas não podemos misturar justiça com vingança. O que muitas vezes é fácil, porque as duas estão separadas por uma linha muito tênue, uma linha muito fininha. Às vezes a gente quer justiça quando é no caso de uma pessoa de fora. Quando acontece um caso de um assassinato, por exemplo, um ato violento contra alguém da nossa família, a gente pede justiça. A gente pede. Mas a gente, por dentro, está pedindo que ele apodreça numa prisão, que ele não saia dali nunca mais, que ele não veja a luz do sol, ou que até mesmo, né, aqui tem pena de morte e tudo mais. Não, matou, tem que morrer também. Será que, sendo assim, a nossa justiça está sendo abundante? Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade,
Amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Então, imaginemos que a caridade é uma escada. Ela é uma escada alta. Estou dizendo ali que se amar ao próximo, o amor ao próximo constitui o princípio da caridade. Então, ele é o primeiro degrau, o amar ao próximo. Por quê? Porque é fácil. Essa é a parte mais fácil. Ele é o primeiro degrauzinho ali dessa escada. E aí ele diz que amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Ou seja, é o top. É sinal de que a gente já subiu todos os degraus relacionados ao amor. É que realmente a gente compreendeu esse amor de Deus. Compreendeu esse amor que Cristo veio trazer para nós. A gente já está lá no top. A gente já consegue verdadeiramente amar o nosso inimigo. Porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o nosso irmão o egoísmo e o orgulho. A partir do momento que a gente consegue amar os nossos inimigos, a gente está eliminando egoísmo e orgulho. Por quê? Porque a gente já está no top da caridade. Então, a gente já consegue tirar de nós esses dois males terríveis que estão com a humanidade ainda. Egoísmo e orgulho. Eu lembro quando eu comecei no Espiritismo, eu estava fazendo Conheça-te a ti mesmo, e a Mara perguntou, né, a gente estava reunido, e a Mara perguntou assim, quem aqui não tem orgulho pode levantar? Eu pensei, eu sou orgulhoso. Eu levantei. E teve mais, acho que mais um ou dois também se levantou. Eu falei, não, e o resto todo mundo sentadinho. Eu falei assim, nossa, que povo mais orgulhoso, pelo amor de Deus. Bom, aí a Mara continuou com o estudo ali e foi mostrando para a gente os passos do orgulho. Porque, às vezes, a gente é tão orgulhoso que a gente não consegue nem ver que a gente é orgulhoso. É uma coisa tão grande que está dentro de nós que nos cega, nos deixa cego, a gente não consegue ver. E aí, quando terminou o estudo, eu queria abrir um buraco, enfiar minha cabeça dentro, sumir, fazer qualquer coisa, de tanta vergonha que eu passei. Não com os outros, porque todo mundo sabia que a gente está ali para aprender, mas comigo mesmo. De eu não me achar orgulhoso, quando na realidade eu era um dos mais orgulhosos que estava ali dentro. E isso, para eliminar orgulho e egoísmo, é trabalho constante. A gente tem que trabalhar isso em nós o tempo inteiro. E talvez a gente vai precisar de algumas encarnações ainda para conseguirmos eliminar os dois. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza. Então, veja bem. Amar o inimigo não quer dizer que eu vou estar abraçando ele o tempo inteiro, que eu vou pegar ele e levar ele para minha casa. Não é isso. Isso não está na nossa natureza. Nós ainda não sabemos fazer isso. Nós ainda não compreendemos esse ato. Para nós fica muito difícil. Como que eu vou pegar meu inimigo aqui e vou levar ele para dentro da minha casa? Eu vou dormir com o meu inimigo? Não faz sentido. Mas a gente vai compreender. Visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de um modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Eu acho que todo mundo aqui já vivenciou, já experimentou essa situação. Quando chega alguém que não gosta de nós, o que é nosso inimigo, o nosso coração bate de uma maneira. Mas quando chega um amigo, o nosso coração bate de outro. É descompassado, é diferente. O nosso coração, ele é um órgão muito interessante, porque ele sente realmente, ele trabalha de uma maneira diferente dependendo da pessoa que está perto de nós. Então, se estamos perto do inimigo, meu coração vai, aquele batimento assim, afobado, que me deixa meio sem ar, sufocado, né? Mas quando eu estou perto de um amigo que eu não vejo há muito tempo, é um batimento suave, gostoso, né? Que dá vontade de chegar perto, de abraçar, de beijar e tudo mais. Diferente os batimentos. Nosso coração sente quem é que está perto de nós. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio. Então, aí, a receita, como que a gente vai fazer para a gente amar o nosso inimigo? Não guardar ódio, não ter rancor, não
ter desejos de vingança, perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condição. Isso a gente faz muito, né? Eu perdoo, mas eu não quero mais ver ele. Eu perdoo, mas não quero estar perto dele. São condições que a gente está colocando para perdoar o mal que nos causa. E não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. Então, a partir do momento que a gente não põe nenhum obstáculo para essa reconciliação, a partir do momento que a gente deseja o bem para ele, nós estamos amando o nosso inimigo. Não precisa dele estar ao nosso lado. Basta que a gente não deseje o mal, não tenha nenhum pensamento ruim para ele e não odeie. Aprendestes que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Esse emprestado aqui foi, né? São Mateus está sendo bem nice ali, né? Então, vamos lá. Então, o que acontece? Muita gente fala assim, então, se me bater na minha face direita, eu tenho que virar meu rosto para ele me bater do outro lado? Não, não é esse bater que Cristo está dizendo. É que não revidemos. Porque o bater na face não precisa ser um ato de agressão física. Muitas vezes a gente toma tapas na cara com uma palavra. Então, o que eu faço? Eu não vou revidar aquela situação. Então, eu estou dando a minha outra face, porque eu não estou revidando. Às vezes aquela pessoa está esperando o meu revide, ela quer que eu revide para iniciar uma confusão, eu simplesmente ignoro. Então, eu estou aliviando ali. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa susceptibilidade sombria, nascida de quem? Do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, que é tido como justiça por aqueles cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Simples, né? Muitas vezes, quantas vezes a gente não faz isso? De retribuir uma injúria com outro, uma ofensa com outra. Às vezes a gente não para. Uma discussão só segue porque a gente não para. Porque se alguém começa uma discussão com a gente e nós nos calarmos por 1 minuto, não vai ter discussão. Se nos calarmos, nos conectarmos, fazermos uma oração nesse minutinho, por menor que seja a nossa oração, não vai haver discussão. Porque para haver uma discussão tem que ter 2. Se eu não revido, se eu não ofendo, não vai ter discussão. E aí, para a gente encerrar, o arrependimento é o caminho mais curto para pedir perdão. Então, vejamos. O arrependimento é o caminho mais curto. Então, se alguém me ofendeu, o que eu tenho que fazer? Me arrepender. Ou melhor, se eu ofendi alguém, o que eu tenho que fazer? Me arrepender. É o caminho mais curto para eu pedir perdão. Mas o amor é o caminho mais certo para nunca se arrepender de perdoar. Então, se eu amo, se existe amor, eu nunca vou me arrepender de perdoar alguém. Porque isso só vai trazer benefícios para mim. Só vai me auxiliar. Eu vou me libertar. Bom dia a todos, que Deus abençoe, uma boa semana, que a paz de Jesus esteja com todos. E muito obrigado pela paciência.